Graça e paz, queridos, voltando aqui com o nosso devocional Café da Manhã com Cristo. Estava ausente por alguns dias, mas eu estou aqui de volta, porque a palavra do Senhor me incomodou, dizendo: filha, volte para o propósito qual eu te chamei, que é pregar a minha palavra, ministrar o meu evangelho. Então, estou aqui mais uma vez te pedindo licença para entrar na sua casa, para falar com você, trazer uma palavra de vida para você e sua família. E hoje de manhã o meu coração bateu muito forte em relação ao que Jesus passou durante 3 anos. Ele viveu 33 anos, mas em 3 anos foi o ministério de Jesus. E eu estou aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 36, que fala quando Jesus sobe lá no Getsemane para orar e ele leva alguns discípulos. E quando ele estava ali orando, porque o Senhor já havia revelado no seu coração o que iria acontecer, então ele ficou atribulado, ele ficou com o coração entristecido. E ele leva alguns para orar com ele, mas diz: ficai aqui que subirei. E aqueles que ficaram dormiram. Queridos, muitas vezes nós estamos na mesma situação que Jesus. Muitas vezes algo é entregue a nós e nós chamamos algumas pessoas para orar conosco. Talvez a nossa visão não seja a mesma visão daquela pessoa, então ela acaba adormecendo. Mas nós estamos aqui para cumprir o propósito, assim como foi com Jesus. E Jesus desce daquele monte de Getsemane e chega ali: porque dormis, né? Porque não vigiais. O Senhor fica um pouco assim irritado, nós também ficamos, querido. Quando o Senhor revela algo, alguma circunstância, Ele quer nos ensinar: olha, vai orar, vai vir batalha, mas vai orar porque a vitória já é sua. E muitas vezes nós queremos ficar como os outros, adormecer. Nós cremos na vitória, amém? E muitas vezes nós achamos que só se recebeu a palavra, cruzar os braços. Não, queridos. Quando nós recebemos a palavra, nós temos que colocar sobre nós a couraça da justiça, a espada, nos colocar sobre nós a armadura do Senhor e partir para a batalha, que é a oração. E ali Jesus começa a ficar agoniado, queridos, mas ele não para o seu ministério. Então, ele, no versículo 47, fala que ele é preso. E quando ele é preso, ele é julgado por pessoas que nem conhecem o ministério de Jesus. Muitas vezes é assim comigo e com você. Nós somos julgados por pessoas que não conhecem a nossa história. Nós somos julgados por pessoas que não conhecem por qual propósito fomos chamados. Amém? Que o Senhor nessa manhã possa te levantar com ousadia para continuar aquilo que Ele te chamou, para continuar a marchar para aquilo que Ele te chamou. Rebaixeira me canta lá. Jesus perante Pilatos: olha, Pilatos, lava suas mãos, não é comigo. Então ali começa um martírio. Já havia começado, mas continua. E lá no capítulo 27, no versículo 32, fala a crucificação. E eles levam Jesus para ser crucificado. Mas antes de chegar na cruz do madeiro, queridos, ele passa pelo caminho do Gólgota, caminho de sofrimento, caminho de ser sozinho, caminho muitas vezes frio, triste, porque a multidão te acompanha, mas ninguém quer estar perto. A multidão te segue, mas ninguém quer estar contigo. Mas a palavra fala também do Simão Cirineu, que os soldados chamam ele, fala: ajuda, carrega a cruz para ele. Quantas vezes, queridos, o Senhor nos chama para carregar a cruz de alguém que não está suportando mais. Carregar a cruz daquele que não sabe nem que direção mais tomar. Mas muitas vezes nós estamos como uma multidão só seguindo, olhando de longe. Olha lá, não era aquele que fez milagre? Não é aquele que fez milagre na minha vida. Muitas vezes aqueles que foram abençoados estavam ali, queridos, fazendo parte daquele caminho, fazendo parte daquele espetáculo que para eles era um espetáculo. Solte Barrabás e crucifique Jesus.
Mas a palavra de Deus também fala que lá na sepultura, quando Jesus foi morto na cruz do Calvário, morte de cruz, morte de vergonha, onde era para mim e para você passar por esse processo, onde era eu e você carregar a nossa cruz, onde eu e você era para ser espancado, esbofeteado e cuspido, Jesus se fez homem para que nós não precisássemos passar por tamanha vergonha. E todo o nosso pecado estava sobre ele. E eu te pergunto nesse dia, queridos, com ousadia, o que você tem feito com aquilo que o Senhor fez para você? O que você tem feito com Jesus, que foi na cruz do Calvário, que foi esbofeteado, que foi crucificado? Você esqueceu? Acaso tem se esquecido do que Deus fez? Deu o seu único filho para morrer por mim e por você? O que você tem feito, queridos? Tem continuado a sua vidinha de qualquer forma? Tem vivido a palavra do Senhor de qualquer jeito? Não, Jesus não volta agora não. Vamos esperar mais um pouco. Tá muito bom do jeito que tá. Não, vamos continuar pecando, porque Deus é amor, Deus perdoa, sim. Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele pode te consumir a qualquer momento. Ele pode me consumir a qualquer momento. Nós temos que ter a convicção, queridos, que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário não era espetáculo. Teve morte e morte de cruz. E a Bíblia fala que era a morte mais triste, era a morte mais vergonhosa que existia para um ser humano. E quem estava lá por mim e por você? Jesus, o Filho de Deus. Então, nessa manhã, levanta da onde você está, se disponha na presença do Senhor, tira essa roupa de pecado, tira essa mente de pecado e começa a viver o verdadeiro evangelho. Como assim, irmã Denise? Como assim que eu devo viver? Leia a palavra, queridos, vai para a palavra, começa a viver os princípios. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não blasfemarás e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É os princípios. Tem mais. Não idolatrar. Adore somente a Deus. Adore somente a Ele. E a palavra continua falando que lá na sepultura colocaram um guarda lá na porta, porque eles pensavam assim, alguém vai vir roubar o corpo e vai falar que ele ressuscitou. Até eles que não acreditavam começavam a discernir o que iria acontecer. E a palavra fala que ao terceiro dia, enquanto existia tristeza, todo mundo, aqueles discípulos voltando para Emaús, tristes. Meu Deus, acabou tudo. E agora? A promessa era aquele homem, a promessa era Jesus. Ei! E o que ele ensinou para aqueles discípulos? Haviam sido sepultados junto com Jesus? O que o Senhor ensinou para mim e para você por um acaso, até hoje está pregado numa cruz? Os princípios que nós devemos aprender até hoje está crucificado numa cruz? Não. Eu quero te dizer, te lembrar que o propósito de Deus para mim e para você ressuscitou ao terceiro dia. A pedra foi tirada. O anjo assentou ali na porta e houve um grande terremoto e a pedra foi tirada. E quando aquela pedra foi tirada, Jesus saiu dali de dentro com os meus sonhos, com os seus sonhos, com os meus propósitos, com os seus propósitos, com o meu chamado, com o seu chamado. E Jesus continuou a sua caminhada. Ele se apresentou a alguns discípulos, até aqueles que não criam, até aqueles que precisavam tocar para saber se era verdade. Muitas vezes que nós queremos tocar, muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e falamos assim, não, alguém escreveu isso aqui, realmente alguém escreveu. Alguém inventou tanta história e colocou nessa palavra de Gênesis, Apocalipse, alguém inventou isso aqui. Não, queridos. Não viva com essa ilusão. Isso aí é blasfemar contra a palavra do Senhor. Tudo que está aqui, eu creio que foi tudo inspiração de Deus para o Espírito Santo. E ele usou pessoas, homens, que andaram com Jesus, que sentiram a presença de Deus, como no Velho Testamento,
Eles não tinham nada para ver, só sentiam. E muitas vezes hoje nós queremos ver. Milagre? Só depois que eu ver. Queridos, milagre é você abrir seus olhos todos os dias, já é um milagre. Você já está vendo. E você tem crido e você tem agradecido? Ou você acha que isso aí é a obra da natureza? Não. É o Senhor que soprou mais um dia na sua vida. É Ele que disse, olha filha, eu tenho mais um dia de presente. Vai ter luta, mas a vitória é garantida. Vai ter dificuldade, mas eu estou contigo. Então, o que você está fazendo com a sua vida? O que você tem aprontado com a sua vida? Talvez você esteja dizendo, nossa, a irmã Denise hoje está... Não, voltei com garra, queridos. Voltei com tudo. Eu não quero que a sua vida vá para o inferno, não, amados. Eu não quero que você venha padecer no inferno, não. Que se dane Satanás. Porque a minha casa está guardada na presença do Senhor. Ainda que eu tenha lutas aqui dentro de casa, não são poucas. Mas nem por isso eu desisto do meu Deus. Nem por isso eu desisto de fazer a obra do meu Senhor, o qual Ele me chamou. O qual Ele me resgatou do lamaçal do pecado. O qual Ele trocou as minhas vestes para fazer a obra dEle. Pregar a palavra dEle e viver, acima de tudo, a palavra dEle. E a minha palavra, irmã Denise, para você hoje, volte para a presença do Senhor. Faça um 360 graus aí, queridos, e volta lá. Jesus está lá te esperando. Jesus está lá, te esperando, de braços abertos, dizendo, filho, estou aqui. Ainda daqui, eu olhava lá o que você estava fazendo, mas lá eu não podia entrar, porque você não me chamou. Naquela situação, eu não pude agir, porque você me deixou para trás e disse, aqui é eu. Lembra quando o seu casamento começou a dar errado? Porque você não queria mais que eu fizesse parte da sua história. Lembra quando perdeu o seu filho? É porque você estava exaltando demais aquele momento e eu só tive que apreciar de longe. Eu não fui convidado para fazer parte daquela história. Lembra quando aquela porta abriu? Ela não tinha maçaneta para o lado de fora. Foi eu que abri para o lado de dentro. E quando você entrou por ela, você nem sequer percebeu que eu estava ali te esperando. Passou por cima de mim como se passasse em cima de qualquer coisa. Pegou o que era seu, pegou a sua bênção e não olhou para trás para agradecer. Como fizeram os 10 leprosos, somente um olhou para trás. Somente um voltou. Os outros 9 não foram capazes de voltar e reconhecer o que Jesus havia feito na vida deles. Muitas vezes nós somos cruéis, queridos. Muitas vezes nós vivemos de crueldade, de pensar, de agir, que o que Deus está fazendo é obrigação. Não, obrigação é nossa de agradecer. Eu nem digo obrigação. Obrigação é a palavra importa. Eu digo amor, gratidão, de fazer tudo isso na presença de Deus. E nessa manhã, eu quero te abençoar. Deixar sobre a sua vida a palavra do Senhor. Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a palavra fala que ele andou junto com aqueles discípulos de Emaús. E eles não foram capazes de reconhecer. Porque eles estavam tão apreensivos, tão tristes com o que tinha acontecido, que esqueceram que estavam andando com o próprio mestre. Mas lá na frente, eles convidam Jesus para entrar, porque já estava tarde. E como sempre, Jesus nunca dormia. Quando ele dormia, ele não deixava de abençoar. Na partilha do pão, ele agradece. E ali o coração daqueles homens começa a queimar. Eu quero que nessa manhã o seu coração comece a queimar pela presença do Senhor. Que o seu coração comece a ferver pela presença do Senhor. E dizer, meu Deus, que saudade que eu tenho da casa do meu Pai. Que saudade que eu tenho da presença do meu Pai. Que saudade que eu tenho de ouvir a palavra de Jesus. Que nessa manhã o seu coração possa ser preenchido por essa saudade, por essa sede, por essa fome da presença de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levanta as tuas mãos, a bênção dele esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu declaro nessa manhã a presença do Espírito Santo te incomodando. Você não vai ter sossego hoje, queridos. Porque o Espírito Santo vai estar aí, na tua casa, no teu trabalho, no teu passeio, na tua pescaria, onde você estiver. O Espírito Santo vai estar te incomodando e você vai sentir fome da palavra do Senhor e saudade de voltar correndo, assim como o filho pródigo voltar correndo para a casa do Pai e reconhecer que lá fora ele só teve perdição, que lá fora ele não teve nada, mas que na casa do Pai até os empregados viviam bem. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia. Graça e paz, igreja.